Os répteis constituem uma classe de animais vertebrados tetrápodes, ou seja, possuem 4 membros. Durante a história evolutiva, foram os primeiros animais que ganharam o ambiente terrestre. Alguns representantes mais conhecidos dentre os répteis são os jacarés, as tartarugas e as cobras. Além disso, são animais ectotérmicos, isto é, apresentam temperatura variável de acordo com o ambiente. Animais ectotérmicos são chamados popularmente de animais de sangue frio. São organismos que necessitam de fontes externas de calor para regular a sua temperatura, precisando ficar expostos ao sol ou em contato com superfícies aquecidas. Diferentemente da ectotermia observada nos répteis, temos os animais endotérmicos, chamados popularmente de animais de sangue quente, sendo representados pelas aves e pelos mamíferos, os quais conseguem manter a sua temperatura constante sem necessitar de fontes externas, utilizando apenas seu metabolismo para produzir calor. Sendo assim, para que um animal seja endotérmico, é necessário que ele apresente alta taxa metabólica, sendo fundamental que eles também possuam alguma forma de impedir a perda de calor, como os pelos e as penas. Estudos mostram que esses animais podem melhorar a condição endotérmica durante o período reprodutivo, pois esse regime térmico afeta o período de incubação e a taxa de crescimento dos filhotes. Mas seria possível uma espécie de lagarto, sendo um réptil, se tornar um endotérmico durante seu período reprodutivo? O artigo em questão estudou uma espécie de lagarto chamado popularmente de teiu, conhecido como um dos maiores lagartos das Américas, que habita ambientes tropicais, subtropicais e temperados. O referido estudo relacionou a sua termorregulação com o seu período reprodutivo, durante sua criação em cativeiro. Esses lagartos realizam o fenômeno da hibernação antes do seu período reprodutivo. Seu ciclo anual de atividades e inatividades está relacionado com o comportamento da reprodução da espécie. Percebeu-se que depois da hibernação, a sua temperatura corporal aumentou em relação à da toca, iniciando o seu período reprodutivo. A capacidade desses animais de produzir calor está ligada ao aumento da atividade metabólica durante o período da reprodução. Essa alteração metabólica poderia ser causada por mudanças em hormônios reprodutivos. Os resultados reforçam a hipótese de que a endotermia poderia ter evoluído como parte de uma estratégia reprodutiva. Durante o período reprodutivo, a temperatura variava em torno de 10 graus Celsius em relação à da toca, notando-se que nesse período, mesmo após se recolherem nas tocas, a temperatura do animal permanecia elevada e que essa termorregulação não estaria relacionada com suas atividades ou com sua alimentação. O estudo colocou essa espécie de lagarto durante 8 dias em jejum e a temperatura corporal permaneceu a mesma, mais alta que da toca. De fato, os teius estavam produzindo calor de forma endógena, assim como os mamíferos e as aves. Caso os lagartos fossem perturbados, a sua temperatura corporal diminuiria, resultado do fluxo sanguíneo que estaria elevado. Assim, aparentemente, os teius são sazonalmente endotérmicos, comportando-se de tal forma durante sua época reprodutiva e no resto do ano utilizando fontes externas de calor para regular a sua temperatura corpórea, ou seja, utilizando a ectotermia.